Um homem descobre que sua namorada de 9 anos o traiu após ela insistir em um relacionamento aberto. Devastado, ele termina tudo, mas a dor aumenta ao saber que ela voltou com o amante. Agora, ele luta para superar a traição e recuperar sua autoestima. Segundo relato, um homem descobre que o filho que criou por 15 anos não é seu, após sua esposa confessar um caso antigo. Em choque, ele tenta lidar com a traição e o dilema de contar a verdade ao filho, enquanto reflete sobre o futuro do casamento e da família. Relato 1. A traição depois de 9 anos de relacionamento. João tinha um relacionamento de quase uma década com Maria. Desde que se conheceram no ensino médio, haviam compartilhado todas as etapas da vida juntos, faculdade, primeiros empregos e a decisão de morar juntos. Para João, Maria era a mulher com quem ele passaria o resto de sua vida. Ele sempre se dedicou ao relacionamento, tanto emocionalmente quanto financeiramente. Enquanto ele trabalhava e administrava as responsabilidades da casa, sentia que Maria não se comprometia na mesma medida. Amigos e familiares o alertavam, dizendo que ela parecia distante, mas João, sempre otimista, preferia ignorar. Ele acreditava que o amor verdadeiro superava qualquer adversidade. Porém, tudo começou a desmoronar quando, durante uma viagem de carro, Maria sugeriu algo que João nunca esperava ouvir: ela queria um relacionamento aberto. A notícia o devastou. Naquele momento, sua confiança foi quebrada e ele se viu questionando tudo que pensava ser sólido entre eles. Apesar da dor, João tentou entender o que a motivava. A ideia o repugnava, mas ele a amava o suficiente para tentar resolver o problema, propondo que eles não seguissem com a ideia e trabalhassem na intimidade de maneira mais convencional. Alguns meses depois, Maria fez uma viagem para Mônaco com uma amiga cuja visão de relacionamentos sempre preocupou João. Essa amiga trabalhava como acompanhante e tinha uma visão muito liberal sobre o amor e sexo. João, apesar de preocupado, confiava que Maria não faria nada para prejudicá-lo. Quando Maria voltou de Mônaco, agiu como se nada tivesse acontecido. Mas, uma semana depois, em uma viagem de trabalho, João recebeu a ligação que mudaria sua vida. Maria confessou que, durante a viagem, ela havia conhecido alguém e dormido com essa pessoa. Para ela, não significava nada, mas para João, foi o golpe final. Ele terminou o relacionamento imediatamente, mas não sem um colapso emocional que o deixou destruído. Durante aquela noite, ele chorou como nunca antes, sentindo que sua vida havia sido uma mentira. Apesar das promessas de Maria de que o caso não tinha importância e de que ela estava arrependida, João soube por amigos que ela continuava a ver o amante. Ele não sabia mais como confiar nas pessoas ou em si mesmo. Após descobrir as mensagens entre os dois, João decidiu cortar completamente qualquer laço com ela. Ele excluiu todos os contatos, bloqueou números e se afastou o máximo que podia. Agora, ele tenta reconstruir sua vida. Ainda que a dor seja avassaladora, ele começa a ver uma luz no fim do túnel. As palavras de amigos e familiares ajudaram, mas o caminho para superar a traição é longo. Ele percebe que a traição não destruiu apenas seu relacionamento com Maria, mas também seu senso de identidade. Agora, ele busca respostas sobre como se reconectar com quem era antes da traição, e como se abrir para novas possibilidades no futuro. Aos poucos, João entende que a culpa não era dele e que ele merecia algo melhor do que o que Maria lhe ofereceu. Relato 2. A descoberta chocante de paternidade. Carlos sempre acreditou que sua família era sólida. Ele estava casado com Ana há mais de 20 anos, e juntos tinham 2 filhos. Eles tinham passado por altos e baixos, como todo casal, mas nada o havia preparado para o que estava por vir. Um dia, após seu filho mais velho, Pedro, fazer um exame de sangue, Carlos recebeu uma notícia que o deixou atônito. O tipo sanguíneo de Pedro era incompatível com o de Carlos e Ana, o que significava que biologicamente ele não poderia ser o pai. No início, Carlos achou que houvesse um erro nos exames. Ele não conseguia imaginar que Ana tivesse traído sua confiança. Quando confrontou Ana com os resultados, ela negou veementemente e tentou culpar o laboratório. Mas Carlos conhecia sua esposa há muito tempo. Ele percebeu que, por trás da negação, havia uma profunda culpa.
Pressionada, Ana finalmente confessou que, 15 anos antes, havia tido um caso com um colega de trabalho durante uma fase difícil no casamento, e que ele era o verdadeiro pai de Pedro. Carlos ficou devastado. Ele se lembrou de como, naquela época, o relacionamento deles estava por um fio. Ambos trabalhavam muito, as finanças eram uma constante fonte de estresse, e eles mal tinham tempo um para o outro. Mesmo assim, nunca passou pela cabeça de Carlos que Ana poderia buscar consolo em outro homem. Ele saiu de casa para passar alguns dias em um hotel, incapaz de olhar para Ana. Enquanto estava lá, Carlos começou a processar a traição e o impacto que isso teria na sua família. Embora ainda amasse profundamente Pedro, ele sabia que essa revelação mudaria a dinâmica entre eles. Ele se perguntava se deveria contar a verdade a Pedro e como isso afetaria o jovem. Carlos sabia que, para enfrentar a situação, precisaria de apoio, mas também estava ciente de que não podia contar a ninguém até decidir o que fazer. Sua maior preocupação era preservar a unidade familiar, mas ele também precisava entender como, ou se, poderia continuar com Ana após essa traição tão profunda. O futuro parecia incerto, e Carlos não sabia qual seria o próximo passo. Ele só sabia que, de uma forma ou de outra, sua vida jamais seria a mesma. Esses relatos mostram como a traição pode abalar os alicerces de um relacionamento e mudar para sempre a maneira como as pessoas veem a si mesmas e aos outros. Ambos os homens, João e Carlos, enfrentam desafios profundos para reconstruir suas vidas e entender como seguir em frente após descobrir que as pessoas que mais amavam não eram quem eles pensavam ser.